Olá pessoal, É, hoje nós teremos a nossa videoaula com relação a uma aula extra, tá? E nós iremos dar continuidade aí aos conceitos básicos, onde nós já vimos a questão das alterações da senso-percepção, onde nós trabalhamos as ilusões e as alucinações. Só relembrando para vocês, as alucinações é algo que não existe, mas que para o paciente é real. Ela trabalha os 5 sentidos. Além dos 5 sentidos, nós temos aí as alucinações sinestésicas, que é com relação ao ambiente, e as alucinações senestésicas, que é com relação aos órgãos internos, tá? Nós trabalhamos também as ilusões, que ilusão é aquilo que existe, que pode acontecer, mas que para o paciente está acontecendo naquele momento, né? Está acontecendo de forma deformada, de modo deformado, tá? E daí nós vamos dar seguimento com as alterações do pensamento, tá? Pensamento é o processo pelo qual associamos e combinamos os conhecimentos que já adquirimos no mundo e chegamos a uma conclusão ou a uma ideia, tá? Então, como alterações do pensamento, nós temos aí 3 grupos, tá certo? Com relação às alterações do pensamento. O primeiro grupo é com relação ao curso do pensamento, tá? A fluidez, né? A agilidade e a rapidez desse ou não desse pensamento. Então, nós temos aí a aceleração do pensamento e a lentificação do pensamento. Os próprios nomes já dizem, né? A aceleração do pensamento é um pensamento que flui rapidamente, que flui acelerado, tá? Onde o paciente ele tem uma ideia atrás da outra, uma ideia atrás da outra. E a lentificação do pensamento é quando o paciente ele pensa de forma mais lenta, tá? Essa lentificação do pensamento dentro do nosso paciente com transtorno mental pode também ser ocasionada, né, está relacionada aí com a medicação, tá? Medicações com altas dosagens fazem com que o paciente muitas vezes apresente essa lentificação do pensamento. Daí a importância de nós informarmos os familiares sobre a mudança dessa medicação para que eles observem o paciente em casa, tá? E também pode acontecer a lentificação do pensamento com relação ao idoso, né, ao processo de envelhecimento, onde o idoso muitas vezes fala de forma lenta porque ele pensa de forma lenta e aquele negócio, né, quase parando, tá? Lento demais. Vocês vão ver que as alterações do pensamento, elas vão estar associadas às alterações da fala, tá? Porque a forma em que eu falo vai estar diretamente relacionada com a forma que eu penso. Então, as pessoas, né, os pacientes que têm aceleração do pensamento, que podem ser pacientes ou pessoas, né, normais, elas pensam, né, várias ideias, uma seguida da outra, e daí elas vão falando, muita rapidez, tá? Isso é o que a gente chama, nós vamos ver de verborreia, tá? Onde o paciente ele fala rápido demais. E daí, outra alteração que nós temos é a questão do bloqueio ou intercepção do pensamento. Esse bloqueio, ele acontece quando a pessoa está lá falando, tá? Um pensamento, uma ideia, e de repente ele para. Ele bloqueou, tá? Ele não lembra o resto da história, certo? Ele estava lá falando, parou. Não conta mais nada. Ele não sabe por que estava contando essa história, qual história que estava contando. Isso também pode acontecer dentro do processo de envelhecimento, tá? Uma coisa parecida com bloqueio é o roubo do pensamento.
Só que o roubo do pensamento é característico de pacientes com transtorno mental, onde o paciente ele está pensando determinada ideia e de repente ele parou. Para ele, né, houve um roubo da sua ideia. Se ele alucina, então ele vai achar que as vozes roubaram o seu pensamento, tá certo? Então veja que o bloqueio e o roubo do pensamento, eles são parecidos, né? Ocorre a imaginação de uma ideia, tá? Onde o paciente muitas vezes está relatando essa ideia, esse pensamento, e de repente ele parou, tá? Não lembra mais, não lembra que história estava contando, às vezes ele está perguntando, o que era que eu estava dizendo mesmo? Certo? Só que a diferença das duas é que o bloqueio ele pode acontecer com pessoas normais, né? Dentro do próprio processo de envelhecimento isso pode acontecer. Já o roubo é característico de pacientes que alucinam, tá? Com transtorno mental, que eles vão achar que quem roubou foram as vozes ou as pessoas, os vultos que eles estão vendo. O outro grupo, né, das alterações do pensamento, entra aí a forma do pensamento. É a forma como ele vai pensando, tá? A maneira como ele vai pensando, a ideia que ele tem, tá? Então, aqui entra a fuga de ideias. Tá? A fuga de ideias ela acontece com um paciente que tem aceleração do pensamento. Então, o que é que acontece? Ele vai contando uma história atrás da outra, uma história atrás da outra, uma história atrás da outra, porque no pensamento dele tem muitas ideias, certo? Então, é aquilo, ele nem termina uma história, nem termina de contar, né? De ter uma ideia, ele já está contando outra. Então, fuga de ideias, uma atrás da uma, seguida da outra, tá? Sem muitas vezes concluir a primeira, certo? Então, o fluxo é tão rápido que ele vai apresentar essas ideias rápido demais, como diz aqui, ó. Em geral, boa fluência verbal e possui grande dificuldade de interromper o fluxo do pensamento que é contínuo, certo? Então, por isso que ele nem terminou uma história, já está com outra, porque o pensamento dele, né, já está acelerado e ele está com outra ideia. Dissociação do pensamento. Essa dissociação do pensamento, pessoal, é a organização da sequência do pensar, tá? Muitas vezes o paciente começa uma história pelo final, depois ele vem para o início, depois vai para o meio, ou começa no meio, ou seja, não há uma organização da ideia, tá? Seria aí o exemplo, tem aqueles filmes que nós assistimos que começa do final, aí depois ele vai para o início para que a gente entenda, né, o final que foi o início do filme, certo? Então, isso é um exemplo de dissociação do pensamento. O paciente ele vai pensar dessa maneira, ele vai pensar, né, de um início que não é o começo, ok? Inibição do pensamento. É quando o paciente ele pensa lento demais, tá? Onde muitas vezes ele fica falando passa o dia falando a mesma frase ou a mesma palavra, né? Como diz aqui no slide, ele fica ruminando em voz baixa, né? Nós temos até uma senhora que ela tem um diagnóstico de depressão e ela é muito apegada à técnica de enfermagem. E quando a técnica falta, então ela fica todo o tempo dizendo: ela não veio hoje, ela não veio hoje, ela não veio hoje. E não quer fazer nada, né? Fica só nessa mesma ideia, tá? Então isso é inibição do pensamento. Aí nós temos aí a desagregação do pensamento. Desagregação, pessoal, é quando o paciente ele pensa coisas desconexas. Até no vídeo, né, a história de um esquizofrênico, vocês irão ver, nós iremos, lá vocês vão ver, né, que nós iremos trabalhar nossa atividade em cima dele, vocês irão ver essa desagregação do pensamento. Aqui o exemplo. Se você não gostava de jaca, por que roubou minha bicicleta?
né? Então você veja como é que desconexo. O que é que tem a ver o roubo da bicicleta com ele gostar de jaca? Certo? Gostar ou não gostar, tá? Então isso é desagregação do pensamento. É quando o paciente ele pensa e consequentemente ele vai falar coisas, né, uma frase com ideias desconexas, sem sentido, tá? E o terceiro grupo, pessoal, das alterações do pensamento são do conteúdo do pensamento, né? Eu nem coloquei conceitos aqui, porque o próprio nome, eles já explicam a alteração do pensamento, tá? Então, pensamento persecutório. Persecutório vem de perseguição. Então, é o paciente quando ele diz que ele está sendo perseguido, né, por vultos, por pessoas, né? Eles relatam, ontem tinha 50 policiais correndo atrás de mim, tá? Isso eles nem saíram de casa, né? Então, eles têm mania de perseguição, ok? Pensamentos religiosos. Então, aquelas pessoas que são fanáticas, que têm fanatismo por religião. Ou seja, não são aquelas pessoas que são frequentadoras adeptas, não. Elas realmente vivenciam a religião, interpretam a Bíblia à sua maneira, né? Passam dias aí sem comer, sem beber, sem fazer sua higiene, porque eles interpretam que a Bíblia está orientando isso, tá? Então, um exemplo bem clássico, né, é aquele Henri Cristo, que ele acha, né, ele diz, né, e para ele, pelo menos o que ele relata, né, ele é o Jesus Cristo, ele acredita ser Jesus Cristo. Os pensamentos sexuais, né, o próprio nome diz, são aquelas pessoas que são viciadas em sexo, que nada, né, mesmo praticando várias vezes, nada vai saciar sua vontade de sexo, né? Aí entre os pedófilos, ok? Manias de pensamentos de grandeza. Então são aquelas pessoas que pensam grandes demais, né? Que acham que aí são reis, rainhas, autoridades, artistas da televisão, né? Inclusive, até eu já fui artista da televisão, né? Nós visitamos uma paciente com bipolaridade, ela estava na fase de mania, e essa fase de mania é característico aí de alterações do pensamento do tipo grandeza, tá? E ela era uma artista da Globo, e nós, né, que fomos fazer essa visita a ela, também éramos artistas da Globo, né, colegas dela de trabalho, tá? E ela não saía de casa, tinha que ser dentro da casa, porque os paparazzis estavam todos lá para tirar as nossas fotos, né? Então até eu já fui artista da Globo, certo? A mania de grandeza é quando a pessoa se sente grande demais. Alterações do pensamento de culpa, né? Aquelas pessoas que se culpam por tudo, tá? E essas culpas muitas vezes atrapalham o cotidiano dessa pessoa, né? Trazem sofrimento excessivo, ok? E os conteúdos hipocondríacos são aquelas pessoas que veem doença onde não tem, né? Elas sentem realmente as dores, certo? Elas têm o pensamento, o seu pensamento, elas estão sentindo a dor, e daí elas vão para vários especialistas, vários médicos, relatando essa dor, e daí os médicos fazem exames, não diagnosticam nada, tá? A paciente está bem, mas para ela está com determinada doença. E daí o médico que não sabe de nada, e daí ela vai para outro e busca outro, então está sempre criando doenças para si, tá? Essas são as alterações do pensamento. Com relação às alterações da linguagem, pessoal, nós temos, né, a linguagem é a nossa forma de comunicação, certo? E dentre as alterações nós temos a afasia. O que é a afasia? É a perda da linguagem falada e escrita, por incapacidade de compreender e utilizar os símbolos verbais. Então, essa afasia, ela pode ocorrer, né, com um paciente que sofreu um acidente, né, algum trauma, e daí ele perdeu a capacidade de escrever e de falar, tá certo? Alexia é a perda de origem neurológica da capacidade previamente adquirida para leitura.
Então, é aquela pessoa que apresenta um comprometimento neurológico e ela vai perdendo sua capacidade de ler. Ela não consegue mais juntar aí os símbolos, né, da escrita, as letras. Aí nós temos a logorreia. Logorreia é o mesmo que verborreia. O paciente ele fala acelerado e compulsivo. Geralmente, o paciente que apresenta logorreia ou verborreia é o paciente que apresenta aceleração do pensamento, né? Então, ele pensa rápido demais, ele vai falar rápido demais. Nós temos aí a gagueira. Gagueira, né? Repetição de sílabas, com dificuldade para dar início e prosseguimento à fala. A gagueira, pessoal, né? Aquela pessoa realmente gaga. Então, pessoal, essa gagueira, né? É o gago realmente, tá? E daí, algumas pessoas, elas já nascem com essa gagueira, tá? Uma dificuldade realmente no falar. Outras pessoas apresentam essa gagueira quando se expõem, né, a alguma coisa, né, a multidão, né, ela fica nervosa e daí gagueja, e sempre ela está apresentando isso. Ecolalia é a repetição do eco, tá? De sílabas, de palavras, certo? Então a pessoa ela fica sempre repetindo a mesma coisa, né? Aquela alteração do pensamento que nós vimos aí, que o paciente ele vai ficar ruminando, tá? As mesmas palavras, que é o que a gente chama de inibição do pensamento. Então, quando o paciente ele apresenta inibição do pensamento, ele pode apresentar ecolalia na sua linguagem, na sua fala, fica sempre repetindo a mesma coisa. Glossolalia são palavras novas, termos novos, que muitas vezes a própria criança, ela cria isso dentro do seu mundo, né? Ela traz palavras novas, conceitos novos a objetos que já têm um nome, mas ela cria um nome novo para esse objeto, tá? Glossolalia, o que a gente chama de neologismos, palavras novas que são criadas e que a gente só consegue entender o que é que elas estão falando quando a gente convive com essa pessoa.